Tema de hoje, a história de um pai e um filho. E eu quero lhes contar a história de Davi e Absalão. Essa é uma palavra voltada para pais e filhos. E, se me permitem, hoje eu quero mostrar um grande defeito de Davi, que foi ele, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, de saber se arrepender diante de Deus, não soube ser pai. Segundo Samuel, do capítulo 13 até o capítulo 19, o texto é tão longo que eu vou narrá-lo para você. Em casa, eu te peço que você estude esses textos, faça leituras desses textos, para que possa ter compreensões muito mais profundas acerca do que estamos ministrando hoje aqui. E eu quero, ao longo da narrativa, buscar identificação minha e sua com Davi. Porque se nós acharmos que nós nunca temos defeito, talvez esse seja o nosso maior defeito. Então é importante a gente procurar essas identificações para ver se nós não corremos os mesmos riscos que Davi correu e caiu, se nós não corremos os riscos de correr e cair também nesses riscos que Davi caiu. Davi, ele era um homem muito ocupado. Nesse momento da sua vida, ele já era o rei. E como rei, ele tinha que julgar a nação toda. Todo mundo que tinha alguma causa iria até ele. Eu imagino as filas enormes que não eram isso. Situações que não eram resolvidas entre ainda os líderes tribais que haviam dentro de Israel, era buscado no rei a solução suprema. Então, Davi era um homem ocupado, um homem que decide, um homem que negocia, um homem que administra muitas coisas num tempo só. Davi era um homem de muito estresse. E você vê em alguns salmos escritos por Davi como ele expressa esse estresse todo da sua vida e do que ele passava, o que não é diferente de muitos trabalhadores que estão aqui hoje. Muitos de vocês que estão aqui passam por essa vida estreita, essa vida sem tempo, essa vida cheia de emoções, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Situações de muitas cobranças, situações emocionais, situações que deixam você de cabeça cheia e ainda tem que ser pai. Davi, com relação aos seus filhos, talvez como muitos de nós, ele era também um sonhador. E sonhos são importantes com os nossos filhos. Eu comecei a sonhar com os meus filhos numa pregação de um dos meus pastores em 1985. Eu não era casado, não tinha nem namorada, nem nada, mas já sonhava com os meus filhos que viriam. Orei por cada um deles, gerei em oração. Orei pelos meus filhos no dia do meu casamento. No dia em que o pastor estava impondo as mãos sobre mim e a Magda e abençoando o nosso casamento, ali, ajoelhado, eu orei pelos meus filhos. Porque eu sabia que vinham homens segundo o coração de Deus. Não sabia se seriam homens ou mulheres, não é? Mas eu estava falando de modo genérico, eram pessoas segundo o coração de Deus, eu estava orando pela vida deles. Davi, assim como muitos de nós, ele era um sonhador. E os pais expressam muito dos seus sonhos, eles acabam expressando, alguns pais, ou na sua maioria, nos nomes dos filhos. Por exemplo, um filho de Davi nasceu, o primogênito dele, e chamou Adonias. Adonias significa o que pertence a Adonai. Adonai é o Senhor. Em outras palavras, nasceu um menino e Davi falou, esse aí é de Deus. Esse é de Deus. É Adonias. Nasceu um outro filho de Davi e foi assim, Salomão, ou Gededias, que é o amado do Senhor. Um outro filho de Davi, Absalão, seria Absalom, ou seja, pai da paz. Ele imaginava, esse menino vai ser um pacificador. Esse menino vai trazer paz na nossa nação. Vai ser instrumento da paz de Deus, do shalom de Deus na nossa nação. Davi tinha sonhos com seus filhos e expressava esses sonhos nos nomes dos seus filhos. Muitos de vocês, pais,
registraram suas esperanças, emoções nos nomes dos seus filhos. Vocês imaginaram alguma coisa, pensaram certamente, refletiram sobre algo e aquilo foi expresso na vida dos seus filhos. E vocês estão achando que meu pai estava bêbado quando fez o meu, né? Eu sei que alguns já estavam pensando isso, viu? Saiba que meu nome significa louvor, tá? Painho não sabia nada disso, não, mas... Davi ele põe o nome nos filhos com esperança. Pais sonham com os filhos, se projetam nos filhos, almejando que os filhos lhes completem, realizando coisas que eles não conseguiram realizar. Eu fico realizado ao ver que um dos meus filhos estuda uma coisa que eu sonhava estudar e não tive condição. Eu vibro ao ver que possivelmente todos os meus filhos vão muito além de mim. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão de um arqueiro. O arqueiro, ele pega o arco, retesa o arco. Aqui é o máximo da vida do arqueiro. A mão dele aqui é o máximo da vida dele, de distância que ele está chegando. Ao soltar aquela flecha, a flecha vai muito além dele. Assim serão os nossos filhos, quando nós somos bons arqueiros. Agora, vai parecer estranho esse início de frase que eu vou lhe dizer. Não adianta ter sonhos para os seus filhos e fazer as orações que você faz. Deixa eu terminar a frase. E nem adianta ficar guardando dinheiro para investimento para o futuro dos seus filhos, se você não se dedica a ele, se você não convive com ele, note a palavra convive, vive junto, está perto, se você não participa da vida dele. Absalão era um cara bonito, tinha dinheiro, tinha prestígio, mas o que Absalão queria era o pai. O que ele tinha em Davi? Em Davi ele tinha um rei, mas ele não queria um rei. O que Absalão queria não era um general guerreiro. O que Absalão queria? Ele não queria um pai famoso, um cara que era assim, idolatrado na nação toda. Ele queria era o pai dele, queria que Davi fosse pai para ele. É isso que ele queria. Uma trama começa na vida de Davi e de toda a sua família. Um dos filhos de Davi, lembre-se, Davi tinha várias mulheres, um dos seus filhos, chamado Amnon, esse filho cresceu os olhos sobre uma de suas irmãs. Amnon se apaixonou por Tamar e ele começou a desejá-la. Os seus olhos não haviam mais como irmã, mas os seus olhos haviam como uma mulher para ser possuída. E esse Amnon cria essa tara toda na sua cabeça pela Tamar, de tal modo que isso tomava completamente os seus pensamentos. Um dia ele resolve fazer uma trama. Se fingiu de doente e então mandou um recado para Davi, o seu pai. Olha, Tamar, ela sabe fazer lá uns bolos que são maravilhosos, deve ter aprendido com a avó dela, só ela sabe fazer daquele jeito. Eu estou aqui doente, fala para Tamar vir aqui me servir esses bolos. O pai fala e manda Tamar lá. Amnon agarra Tamar. Amnon a violenta. Amnon estupra a própria irmã. Mal terminado o ato em si, Amnon pega uma repulsa pela própria irmã. E diz o texto, inclusive a narrativa, de que a repulsa que ele sentiu por ela era muito maior do que a atração que antes ele tinha. E ele assim a abandona, tornando-a uma mulher agora
que não serviria naquela sociedade para mais nada. Porque a mulher, ela era posse do homem, o homem comprava a mulher de seu pai. Essa era a cultura na época. Nenhum homem compraria uma mulher que já foi estuprada, que não era virgem. Então, Tamar não poderia mais ter filhos, Tamar estava destinada a ter uma vida de vergonha. Absalão, outro filho de Davi, era irmão de Tamar por parte de mãe também. Amnon, esse que a estuprou, não, era só por parte de pai. Absalão, então, recebe Tamar e fala para ela, fica aqui em casa. Fica aqui em casa e eu vou cuidar de você. Tamar, então, fica na casa de Absalão. Diz o texto bíblico assim, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21 e 22, acompanhe o texto comigo na tela. Diz assim: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada. Não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Foi um escândalo nacional. Estamos lendo aqui aqueles momentos dos escândalos da corte. Absalão ficou o seguinte, ele disse até para Tamar, Tamar não fala nada, ele é seu irmão. Em outras palavras, tem pai. Em outras palavras, Davi vai fazer alguma coisa. Absalão ficou esperando que o pai fizesse alguma coisa, que Davi fosse lá, chamasse o Amnon e falasse, você vai me explicar o que é que foi que você fez? Algum castigo deveria ser-lhe imposto. Alguma situação de honra para compensação sobre essa moça deveria ter sido feita. Alguma situação de consolo por parte de Davi deveria ser feita. Davi nem foi ver Tamar e nem confrontou Amnon. Diz que ele ficou muito bravinho, mas não fez nada. O Absalão, então, que tinha chamado a irmã para morar com ele, aguardando Davi fazer alguma coisa, durou 2 anos e Davi não fez nada. Ele esperou que o pai viesse consolar a filha, que fizesse alguma coisa para mim, não fez nada. Absalão, então, resolve fazer o seguinte, 2 anos passaram, já passou. Davi, no momento de ira, ia fazer alguma coisa, mas não fez, agora não vai fazer mais. 2 anos passaram. Absalão resolve fazer justiça com as próprias mãos. Com a demora de seu pai, ele resolve fazer o seguinte. Ele queria autorização do pai para sair com Amnon para caçar. Todo mundo sabia que Absalão estava cheio de ódios pelo seu irmão Amnon, que havia estuprado a sua irmã. Davi percebeu isso. O que Davi faz? Ele fala, não leva só o Amnon, leva todos os outros filhos juntos. Em outras palavras, a hora que ele vê a criançada toda, os outros irmãos, os irmãozinhos junto, então ele vai se intimidar e não vai fazer nada com o Amnon. Vai a criançada toda, vai todo mundo, mas Absalão chama Amnon de canto e o mata. Ele mata, aliás, Absalão chama Amnon de canto e o mata. Diante disso, ele foge. Porque ele sabia que o seu pai iria odiá-lo também por isso. E quando ele foge para a casa do vô. Normalmente, um rei, ao fazer paz ou ao fazer acordos com outras nações, tomava a filha daquele outro rei para ser uma de suas esposas. Davi fez isso. Absalão foge para a casa do vô, que era rei de um povoado vizinho. Pai de sua mãe. Depois de um tempo, passa esse momento de ira de Davi agora sobre Absalão, e Davi também não faz nada. Agora, esse vô de Absalão tinha bronca de Davi também.
Porque nos acordos a filha dele deveria ter uma proeminência, que não teve. Então, o vô não ia ajudar muito. Nesse sentido, a cabeça do Absalão ficou cada vez mais contra o seu pai, Davi. E ele esperava que Davi fosse lá atrás dele. Afinal de contas, ele saiu até da nação, mas ele tem contato com o rei. Por que ele não vai lá, não fala com o filho? Não fez nada disso. Como se isso não bastasse, Absalão manda um recado pelo general de exército de Davi, o tal de Joabe. E esse assessor de Davi é que vai fazer agora a ligação entre o filho lá exilado, Absalão, com o pai, Davi. O que Davi arranja é o seguinte: tá bom, fala para o Absalão voltar a morar aqui em Jerusalém. Eu dou casa para ele aqui, ele vem morar. Absalão saiu lá da casa do vô, vem morar em Jerusalém, mora a 2 quilômetros da casa de Davi, e Davi não vai sequer visitá-lo. Não conversa com ele, não fala nada com ele. Até que tem um momento que esse menino, ele já está assim amargurado, esse moço, esse homem já está amargurado contra o pai. E ele chega ao ponto de dizer para o Joabe, novamente, através do assessor, mandar recado para o rei, e fala: olha, fala para o meu pai, para ele me ver, nem que seja para ele me matar, que ele me mate, mas que ele fala comigo, que ele se dirija a mim, que ele fala comigo, você está certo ou você está errado, mas que fala alguma coisa. Meu pai não se mostra, meu pai não fala nada, meu pai fica irado e tudo mais, mas não se dirige a mim. Eu prefiro que ele me mate, mas que ele fale na minha cara o que ele tem que falar, mas meu pai não faz nada disso. O Joabe arruma de novo. Novamente esse homem faz o acordo ali para que o rei pelo menos receba o Absalão. E o que ele faz? Um momento na agenda do rei. Ele agenda um momento para Absalão vir diante do rei, como qualquer outra pessoa, vem, se prostra, está diante do rei. Davi vai até Absalão, abraça o Absalão, beija o Absalão e não faz nada. Não fala nada. A partir desse momento, Absalão sai daquele momento, daquela audiência, decidido a algo. Meu pai não serve nem para ser rei, não serve para ser pai, não serve para ser rei. E ele começa a programar um golpe de Estado no pai. Ele inicia uma campanha de subversão. Uma das coisas que ele faz, ele junta alguns homens que ele ganhou o coração do pessoal, afinal de contas, era filho do rei. Quando o rei morresse, um dos filhos ia assumir o trono. Já começa a fazer a sua política. Leva alguns homens juntamente consigo, com pompa, com tudo mais, uns 50 caras acompanhando, e fica bem perto da entrada de Jerusalém, onde as pessoas que vinham até o rei para buscar algum julgamento passavam por aqueles portões. A hora que chegavam naqueles portões, via o próprio filho do rei, o que você faria? Se prostra, vai lá, o filho do rei está aqui. E ele pegava as pessoas, fazia o seguinte: não, que isso, joelhar diante de mim? De maneira alguma. Levantava a pessoa, abraçava a pessoa. Que fila grande para você ser atendido, que coisa. Não, você está vindo de onde? De longe. Ah, se eu fosse rei. Isso não aconteceria. Falta justiça nessa terra. Quem me dera que Deus me desse uma oportunidade de julgar as pessoas, vocês não passariam por essa humilhação toda que vocês estão passando aqui para chegar até o rei. E diz a Bíblia, assim Absalão furtava o coração do povo. Absalão estava trazendo o povo para perto de si. Finalmente, ele junta um grupo armado e se dirige para Jerusalém para depor o rei. Davi é avisado e resolve não enfrentar. Davi tinha mais experiência. Ele mesmo era um guerreiro experiente. Sozinho chegou a vencer tantos filisteus, não iria vencer aquele grupo de novatos.
O exército de Davi era um exército poderoso, mas Davi resolve fugir. Ele sai, ele foge, junta a sua comitiva, foge, deixa algumas coisas para trás, e então Absalão vem, toma o palácio e se declara rei. Junta um exército e vai fazer agora uma perseguição para matar Davi. Alguns conselheiros de Davi foram muito mais espertos. Deixaram em Jerusalém alguns conselheiros, que eram conselheiros de Davi, como se fossem desertores. Quando chegou Absalão, disseram, não, nós abandonamos Davi, estamos com você agora. Na verdade, eles estavam sendo falsos. Eles iriam, certamente Absalão saberia, esses homens são homens conhecedores de guerra, estratégia de guerra, vão me orientar. Qual é a sua orientação? Deram orientação errada para o exército de Absalão, de modo que quando saíram em perseguição de Davi, o pouco e o pequeno exército de Davi foi suficiente para desbaratá-los e vencê-los. Nessa fuga, Absalão correndo e fugindo de uma situação de emboscada, diz na Bíblia Sagrada que ele era um cara lindo, bonito, um gato. Cabelos dele eram enormes, assim, bonitos, se destacava de todos os homens. E numa cavalgada, os seus cabelos se enroscam numa árvore e ele fica preso ali, pendurado. O cavalo vai e ele fica pendurado. Nisso, na perseguição, o chefe do exército de Davi está vindo atrás. Já estava por aqui desse filhinho mimado de Davi, que era Absalão, e transpassa o cara e mata o cara. Chega a notícia para Davi. E falaram, Davi, você pode voltar. Desbaratamos todo o exército deles. E Absalão? E ele diz, Absalão está morto. Davi se joga no chão, chora e fica dizendo, Absalão, meu filho, Absalão. O próprio chefe do exército de Davi fala, que vergonha. Todos os seus soldados fiéis a você. E aquele homem querendo matar você, a gente mata o cara e você chora pelo cara e não pelos seus homens. Que situação. Embora Davi, o que eu quero tirar dessa lição, desse drama todo? Embora Davi tenha um coração voltado para Deus, um coração quebrantado diante de Deus, ele não consegue transformar isso num projeto de vida que torne a sua família uma família saudável. E eu quero aqui analisar os erros de Davi para que eu e você não possamos cometer a mesma coisa. Um dos erros de Davi, que pode acontecer comigo e com você, assim como Davi, pais ocupados demais transferem responsabilidades que não deveriam transferir. Isso acontece muito com homens e mulheres de negócio. Isso acontece muito com gente que administra, gente que é dedicada ao trabalho, gente que está em pleno crescimento da sua carreira. A administração espera de você, o contábil espera de você, o financeiro espera de você, todo mundo espera que você tome decisões o tempo todo. A crise agrava, todo mundo olha para você esperando que você tenha resposta, que você fale o que tem que fazer. Aí, cansado, de cabeça cheia, de tudo que você tem que decidir fora da sua casa, você acaba fazendo o quê? Transferindo as responsabilidades que você tem dentro de casa. Davi, por exemplo, Davi transferiu num determinado momento a responsabilidade dele para os filhos. Quando foi para apaziguar o coração do Absalão, que estava querendo matar o Aminon, o Davi falou, não vai sozinho, não vai os outros meninos junto, porque outros irmãos vão bater papo com ele, ou que isso, não vai matar o irmão, vamos olhar de um outro jeito, tudo mais. E tem muito pai e mãe que faz isso. Transfere a educação do filho mais novo para o filho mais velho.
Transfere responsabilidades de confronto, de orientação, que deveriam ser suas, para outro. Eu tenho em casa 2 filhos com idades bem distintas. Um já homem, formado, o outro em plena adolescência. E eu percebo que esse homem formado é um grande conselheiro para o mais novo, que o mais novo admira o mais velho. Eu amo isso. Acho muito legal a parceria deles, a amizade entre eles, o bate-papo entre eles. Tem dias que eu fico assim com orgulho de ver os dois conversando. Acho isso demais, maravilhoso. Só que quem é pai sou eu, quem é mãe é a Magda. Somos nós que temos que chegar diante dos nossos filhos, conversar com os nossos filhos, corrigir os nossos filhos, orientar os nossos filhos e bater papo com os nossos filhos. Isso não se transfere. Davi transferiu a responsabilidade para o sogro. Quando o menino foge lá para o sogro, ele nem vai atrás. Ele falou, não, o sogrão vai lá, vai resolver a coisa. Ele acha que o avô vai mudar o coração do moço. Mas o avô já não gostava do Davi, porque o Davi tinha prometido alguma proeminência lá para a filha dele, e não foi nada disso que Davi fez. Tinha outras mulheres que tinham muito mais proeminência do que a filha dele. O sogro também não olhava Davi com bons olhos e não foi uma boa companhia, não. Piorou ainda mais a cabeça do menino. Davi transfere as responsabilidades para um assessor. É Joabe, assessor de Davi, chefe do exército de Davi, que articula a volta do moço para casa de um pai que não fez nada. E quando articula e traz, o pai continua não fazendo nada. É como alguns pais de classe média alta, empresário, muito tempo, transferem muitas vezes bons momentos e conselho de seus filhos novos para o motorista da família, para a empregada da casa. E eu te pergunto nessa noite aqui, para quem você está transferindo a responsabilidade de cuidar da alma e da mente dos seus filhos? Porque essa responsabilidade ela é intransferível. Entenda a minha expressão? A alma dele, a alma dela vai ser cobrada de você. Não transfira a responsabilidade pela alma dos seus filhos para os avós. Não transfira a responsabilidade de cuidar da mente, das emoções, das vontades, isso é alma, dos seus filhos para a escola. Não transfira para a igreja, seja ela a bênção que for. Igreja não é para educar seus filhos, quem educa seus filhos são vocês. Não transfira essa responsabilidade para a empregada. Não transfira essa responsabilidade para a TV e para a internet que seu filho não desgruda. Não transfira essa responsabilidade para o psicólogo. Avós, igreja, psicólogos, uma boa professora, podem ser até grandes aliados nossos na educação dos nossos filhos, mas nós não podemos transferir para eles a responsabilidade de filho, de filha, de cuidar do filho e da filha, de gerir, de amar, de trabalhar na mente, na formação do caráter daquela criança, daquele rapaz, daquele jovem, daquele adolescente. É nossa essa responsabilidade. Eu diria o seguinte, vou aqui agora refazer aquela expressão de Jesus: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho? Que adianta eu ser um empresário, assim, sair na mídia, estar nas maiores revistas, ser aquele cara admirado na minha empresa e ter o meu filho me detestando dentro da minha casa? Que adianta isso? De que adianta fama, dinheiro, tudo isso, e ter um filho ou uma filha com a alma amargurada, arruinada dentro de casa, ou às vezes até já fora dela? Davi era capaz de vencer gigantes, mas não era capaz de falar com o filho olho no olho. Esse era o erro de Davi. Não confrontou aquele filho que tinha tara pela irmã. Ou não confrontou o outro que ele sabia que estava com ódio de assassino para com o outro irmão. Deixa tudo acontecer, fica irado, fica bravo, mas não faz nada. O que isso gerou, por exemplo, no coração do Absalão?
Uma das coisas, alguns ódios foram gerados. Esse golpe de Estado que ele dá é o ápice. É o transbordar de um copo cheio já. Como diz por aí, é uma gota num balde já cheio d'água que está transbordando. Primeiro, ele tem ódio do pai por causa da filha, da irmã dele, né? Filha de Davi, irmã dele, Tamar. Diz a Bíblia que quando Absalão foi para o exílio, casou-se, teve uma filha. Ele põe o nome na filha de Tamar, o nome da irmã. Tamar significa uma plantinha frágil, como uma palmeirinha, uma plantinha frágil, que precisava ser tratada com cuidado. Ou seja, é uma plantinha que alguém tem que cuidar dela. Ele tem uma filha, põe o nome, o mesmo nome da irmã, dizendo, só que essa daqui eu vou cuidar. Essa daqui tem pai. Essa daqui tem um homem dentro de casa que vai defendê-la, que vai cuidar dela. Seu pai não foi homem suficiente para cuidar da plantinha dele. Eu vou cuidar da minha. Tem um outro ódio no coração daquele filho. Foi ódio pelo pai com relação a si. Ele queria que o pai o pegasse e o sacudisse. Ele queria que o pai o pegasse e falasse claro com ele, firme com ele. Tem um momento que ele expressa que ele me mate, mas que ele me olhe no rosto. O pai, quando o vê, dá um beijinho e não fala nada e sai dali com ódio terrível. Aquilo foi pior ainda. Filhos não querem amor fácil. Alisar a cabeça como se nada tivesse acontecido é a pior coisa que você pode fazer para um filho quando seu filho erra. Filhos gostam de coisa honesta, sincera, confronto amoroso, perdão sério, olho no olho. Lembro-me quando aprendi essas coisas, eu ainda era um pai inexperiente, meu filho pequeno, o maior, mais velho, mas quando ele era pequeno, lembro-me de situações em que ele tinha feito coisas dignas de uma grande repreensão. Eu pegava meu filho, levava num lugar, colocava-o, por exemplo, em cima de algo, para ele ficar da minha altura. Para quê? Olhar olho no olho. Filho, vamos conversar. Você errou. Não abaixa os olhos. Fala olhando para mim, que eu estou falando olhando para você. Nós aprendemos que o confronto é a melhor coisa possível para limpar o coração de um filho. Quando Absalão dá o golpe militar, olha as coisas que ele apronta. Absalão, quando ele deu o golpe, ele chama para ser o seu principal conselheiro um tal de Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era pai de uma mulher chamada Batseba, que foi vizinha de Davi, a quem Davi cobiçou, teve relação e matou o marido dela. Ou seja, esse homem detestava Davi. Davi arruinou a vida da família dele. Davi arruinou o nome da filha dele. E é esse homem, com tanto ódio que tinha de Davi, que dá conselhos para Absalão. Fala, Absalão, vamos fazer uma coisa. O que Davi fez nas escondidas, faça as claras. Conforme ele fugiu, ficaram aqui as concubinas dele. Pega as concubinas dele, vai aqui no terraço do palácio, não tem outra palavra, e transa com todas elas à luz do dia para todo mundo ver você transando com as mulheres de seu pai. Exponha esse cara à vergonha. E Absalão fez isso. Era a podridão de dentro do palácio sendo exposta. Absalão passou a ter bronca de tudo que era do pai.
inclusive dos amigos do pai. Porque na cabeça dele, os amigos do pai eram mais importantes do que ele, porque com os amigos ele tinha tempo. Os amigos eram a outra do pai dele. Porque para os filhos não tinha tempo, mas para os amigos tinham. E um dos grandes amigos de Davi era o tal de Joabe. O que Absalão faz? Ele chama para ser comandante do seu exército, o que Joabe era para Davi, um tal de Amassa, que este homem, o pai dele, teve um caso com uma parente muito próxima de Joabe, que foi um escândalo na família de Joabe, que Joabe detestava aquela família e aquele homem. Pega o filho do cara e põe como general do exército para dizer, olha aqui, ó, é para te provocar que eu estou fazendo isso. Está lavando roupa suja, podridão, ventando ódio para todas as direções. Por que eu estou citando tudo isso aqui num culto de domingo? Porque, gente, se tem na Bíblia um homem que agradou a Deus, que se arrepende, que ama a Deus, um cara de oração, músico, pregador, salmista, apaixonado por Deus, esse cara é Davi. E se um cara como Davi passa por isso no meio da família dele, eu fico preocupado com a minha e com a tua. Mas a Bíblia Sagrada nos orienta a algo. O último texto do Antigo Testamento fala da vinda do ministério profético na igreja. Ele fala lá, virá o profeta Elias. Não está falando de reencarnação, gente. Está falando do momento do ministério profético sendo restaurado na igreja. O que é o ministério profético? Quando pelo ensino da palavra, quando pela orientação de Deus, Deus fala coisa que esclarece o nosso caminho. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Ela me ilumina o caminho para não tropeçar. Então ele diz assim, que vai vir esse ministério profético. Vai vir essa palavra profética sobre o meu povo. E o que isso vai fazer? O último texto da Bíblia no Antigo Testamento, Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, ele, esse ministério profético, no caso ali representado pelo profeta Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. É interessante, converter, não está falando converter o coração para Deus, está falando converter o coração de pai para filho, filho para pai. Essa palavra é para converter o coração de você, minha irmã, para sua filha. Sua filha não é concorrente sua. Isso é para converter o coração de você, pai, para com sua filha, de você, mãe, para com seu filho, de você, pai, para com seu filho. E a Bíblia não para aí, de você, filho, para com os seus pais. Eu tive pais maravilhosos, mas no meu primeiro momento de adolescência eu fui rebelde. Era nervosinho, bravinho. Não era costume na minha família, mas eu chegava a gritar com a minha mãe e com meu pai. Um dia eu tive uma experiência com Deus, algo chamado batismo com o Espírito Santo. Deus me batizou com o Espírito Santo, encheu minha vida do amor dele. Naquele mesmo dia, eu saí do meu quarto de oração, eu fui até o meu pai, dei um abraço nele, um beijo nele, pedi perdão, me perdoa para o péssimo filho que eu fui para o Senhor. Ele não achava que eu era um péssimo filho, mas eu achava. Deus estava convertendo meu coração ao coração dos meus pais. Fui à minha mãe e a beijei e falei para ela, eu quero ser um filho que dê alegria para o teu coração. Eu estou falando de um menino de 14 anos de idade fazendo isso. Eu sabia que eu tinha que mudar. E mudei. Naquele dia, eu mudei. Naquele dia. Nunca vocês me ouviram falando mal dos meus pais. Nunca vão ouvir. Porque eu sei que eu tenho que honrá-los para o resto da minha vida. Porque a primeira coisa que Deus fez foi converter o meu coração para Ele. A segunda coisa foi converter o meu coração para o coração dos meus pais. E hoje, eu tenho o meu coração convertido para o coração dos meus filhos. Tenho que amá-los dessa mesma maneira. Temos que amar os nossos filhos com o amor de Deus. O mesmo amor que Deus nos ama, nós temos que amar os nossos filhos. Davi era um homem muito melhor do que eu. Eu imagino que você também, ao ler a Bíblia Sagrada, vai ver que Davi também era um homem muito melhor do que você. Eu nunca compus salmos para Deus como Davi compôs.
Eu nunca tive a fé desse cara de enfrentar gigante como Golias. Eu acho que eu saía correndo do Golias também. Que fé, que coração para Deus. Como se arrependia dos seus pecados e se acertava com Deus. No entanto, na casa desse cara, Amnon violentou Tamar, Absalão matou Amnon, Adonias, um de seus filhos, odiava todo mundo, Salomão matou Adonias. Se isso pode acontecer na casa de um cara como Davi, se não cuidarmos, também pode acontecer na minha, na tua, em qualquer outra. Então, meu querido, não brinca com isso. Pode acontecer quando tem repartição de herança de família. Já viu isso? Família que anda tudo unida. Quando vai repartir herança, brigaiada entre os filhos. Uma das coisas que eu aprendi nesse texto é que pais convertidos aos filhos não reagem aos filhos baseados apenas nas suas emoções. Eu quero ler um texto aqui para vocês. Em 2 Samuel 13, 39, diz assim: então o rei Davi, ele cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado acerca de Amnon, que era morto. Pais emocionais, eu volto a falar a frase aqui. Pais convertidos aos filhos não reagem aos filhos apenas baseado em suas emoções. No momento da ira, Davi esbravejou e tudo mais, passou a ira, deixou para lá. Quando a raiva não estava mais lá, ele não fazia mais nada, não tratava mais do assunto. Pais emocionais são capazes de ação somente no momento da ira, com espancamento, com gritaria, de brutalidade. Naquele rompante de ódio de uma ocasião, o filho faz alguma coisa, pega o filho, briga com o filho, grita com o filho, bate no filho, joga coisa na cabeça do filho. Só que depois passa aquele momento de ira, não faz mais nada. Não tem mais instrução. Não age baseado num princípio de justiça, de verdade, de coerência, de integridade, de conversa, de diálogo, de dizer, filho, você entendeu o teu erro? Porque se o filho não entendeu, não adianta. Tem que conversar. A Bíblia fala da instrução, é que vai tirar aquela coisa horrorosa do coração dos seus filhos. Que o Senhor converta o nosso coração ao coração dos nossos filhos, amém? Eu disse aqui não adianta sonhar, não adianta se você não faz o último, mas entenda bem, tenhamos sim sonhos pelos nossos filhos. Pai, mãe, sonhe com seus filhos. Almeje coisas grandes por eles. Espero que você esteja hoje, aqui agora, me ouvindo e com vontade de sair correndo, pegar seu filho, dar um abraço e beijo. Ore pelos seus filhos. Seja um homem ou uma mulher de oração que sustenta os seus filhos em oração, de tal modo que seus filhos se sintam seguros, sabendo, meu pai, minha mãe, ora por mim. Lembro-me uma vez, quando eu cheguei em casa, minha avó já estava na sua idade um pouco avançada, e minha avó tinha já aqueles costumes de ficar falando sozinha. Nós, os netos, que minha avó morava conosco, ríamos muito disso, mas ríamos não como zombaria, mas como bom humor, porque nossa família era bem humorada, a gente brincava muito um com o outro. A gente brincava com ela não se sentia ofendida com isso. E um dia eu cheguei tarde em casa e eu escutei a minha avó falando lá no quartinho dela. E eu, como sapeca que era, fui lá na janela do quarto da minha avó. Botar o ouvido lá para ver o que ela estava falando, para zoar com ela depois, porque eu zoava com ela. Eu era muito próximo da minha avó, ela que me criou na primeira infância, gostava demais dela. Exatamente, Deus providenciou isso, porque exatamente naquele momento, na verdade, minha avó estava orando. E naquele momento ela estava orando por mim. Você imagina o impacto que é você chegar com um tom de zoeira e a pessoa está séria e orando por você. Mas eu confesso para vocês que eu saí assim, protegido naquele momento.
A Débora leu um salmo aqui para nós. Eu até comunguei aqui com a irmã que está sentada ao meu lado. Eu falei, meu pai, quando eu ia sair, assim, alguma coisa, que meu pai falava, pai, estou indo, tchau. Meu pai, ele me pegava e falava, o Senhor guardará, te livrará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vá em paz, meu filho. Ah, eu saí assim. Estou protegido. Estou protegido. Deus nos guarda. Que venhamos a ser pais e mães presentes. Amém? Que venhamos a ter mais brincadeira dentro de casa. Rir junto. Contar história. Relembrar as coisas da infância. Bate-papo. Foi isso que Davi não fez. Davi tinha sonhos. Davi orava. Mas Davi não fez isso aqui. Tão simples, mas tão importante. Eu vou terminar lendo um texto de 1 João, capítulo 3, versículo 18. Me acompanha em pé já, por favor? Pode ficar em pé comigo? O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Vamos falar juntos esse texto bíblico, por favor? Estão nas telas laterais. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Dar dinheiro é fácil. Dar presentes é fácil. Pagar algo para o seu filho é fácil. Mas doe do seu tempo. Doe de si mesmo para o seu filho. Porque dinheiro, a gente perde dinheiro, ganha dinheiro. Dinheiro é assim, mas tempo não. Tempo vai embora, você nunca mais tem de volta. Por isso que o tempo é a coisa mais importante que você tem. O que é que os filhos esperam de vocês? Presente é uma delícia, criança ama. Mas o que seus filhos querem é vocês, não seus bens. Não tem sentido o presente de uma pessoa ausente. A sombra dela está igual de Absalão, dizendo, me dá você, vai. Dá de você para mim. Quero falar, quero ouvir, quero tocar, quero te ver com os meus olhos, quero relacionamento, quero brincar, quero você. Tempo é o melhor presente que a gente pode dar, porque tempo é a vida. Seu tempo é a sua vida. Nada substitui você. Roupa boa não substitui você. Na minha casa, eu dou tudo dentro da minha casa. Boa comida, casa boa. Meus filhos têm bons brinquedos. O que mais eles querem? Quer você. O que você não deu ainda, na verdade. Tem gente que fala o seguinte, eu um dia ainda quero ter mais tempo com os meus filhos. Eu te pergunto, quando? Quando eles já forem grandes? Quando não é mais bebezinho, quando não brinca mais? Uma das frases que a gente ouve de alguns pais é assim, eu não vi meus filhos crescer. Essa frase tem que falar com dor no coração. Tem um texto, tem mais um aqui, ó. Provérbios 3, 28. Diz assim, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você puder ajudá-lo hoje. Você fala, o que tem a ver isso com pais e filhos? Eu te falo. Se isso é bom para o próximo, é excelente para a família. Eu te aconselho que é melhor você não esperar muito tempo para começar a dar o melhor de si para a sua família. Eu te aconselho que
É bom você procurar ter mais ainda contato com seus filhos. Alguns dos pais que aqui estão já criaram seus filhos são adultos, alguns já moram no exterior, moram fora, moram em outra cidade. Graças a Deus pela tecnologia, internet, que a gente pode vê-los, né? Eu me lembro, meu filho passou 1 ano estudando no exterior. E a gente brincava tanto, que eu tenho até uma foto em casa assim. Nós íamos ver alguma coisa juntos na TV, era uma coisa que ele gostava. Então sentou eu e a Magda e colocamos o celular com ele aqui no meio, sentado no nosso meio. Eu passando a mão na cabeça dele aqui, sabe? Como se ele estivesse ali. A gente se falava todo dia. Todo dia. Alguns de vocês precisam ir hoje em casa, na hora de dormir, chamar os filhos e falar: vem aqui para a cama do pai e da mãe. É gostoso de ir para a cama do pai e da mãe, fala a verdade. O caso é que os meus não são mais pequenos, são tudo mais altos do que eu, aqueles brutamontes pulando de pai, calma. Que isso? É gostoso. Quantos de vocês ainda têm filhos? Quando eu falar pequeno, vamos colocar uma idade, vai de 7, 8 anos para baixo, mais ou menos isso? Quantos tem? 7, 8 anos para baixo, para menos. Beija muito, meu querido. E se é bebezinho ainda, cheira muito, mas pega assim, cheira bastante, porque esse cheirinho é igual carro novo, sai. Você imagina o cheiro dos meus, não tem nada disso mais. É outro cheiro que aparece depois. Principalmente se for menino. Coisoroso. Mas é filho. A gente ama. Por que eu estou te convocando a fazer isso hoje, no agora, tal? Porque nem eu, nem você, a gente sabe quanto tempo a vida dura. Quantos anos você vai viver? Você sabe? Eu também não sei. Mas a gente precisa... Veja bem, o futuro eu não sei, presente, passado já foi. Eu só tenho presente na minha mão. Se eu posso fazer alguma coisa, é só agora que eu posso fazer. Filhos crescem, saem de casa. Filhos casam, formam outra família. Mas enquanto são pequenos, é hora da gente fazer tudo isso. E quem já tem filhos grandes, Deus vai te dar uma segunda chance chamada adolescência. Essa é uma fase da vida maravilhosa. Onde você vai estragar os filhos. Estou brincando. Se você quer expressar amor para alguém, expressa agora. É o momento. Quero orar com todos vocês. Cada pai, cada mãe nesse lugar. Eu não gosto muito de trabalhar com gestos, porque parecem mecânicos. Hoje eu vou trabalhar porque eles são simbólicos, tá? Simbólicos. Se você é pai ou você é mãe, põe tua mão assim no coração. Porque você vai abençoar os seus filhos. Você não é pai, você não é mãe, mas você vai orar nesse momento pelos seus filhos, pelos seus descendentes. Então você vai fazer algum outro gesto. Põe tua mão assim. Tá bom? Você não é pai, mas se você é pai ou mãe, você vai pôr a mão no coração. E nesse momento, entenda bem, nesse exato momento, eu não posso fazer essa oração no seu lugar. É você quem vai agora abençoar os seus filhos nesse momento. E a melhor bênção que você pode fazer nesse momento é chegar assim para Deus e falar: Deus, converte o meu coração ao coração dos meus filhos. Se você é filho, você vai orar: Deus, converte o meu coração ao coração dos meus pais. Vamos orar nesse momento? Orem vocês, já eu peço que você repita uma oração comigo. Faz a sua aí, rapidinho no seu lugar. É o seu momento. Repete essa oração comigo agora, dizendo assim: Senhor, converte o meu coração para fazer a tua vontade na minha família. Me abençoe para que eu seja próximo
das pessoas que o Senhor colocou na minha vida e no meu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro agora abençoando cada um dos meus irmãos. Que esse pai que está me ouvindo hoje aqui, esse pai que ouviu essa mensagem, toca no coração dele o desafio de querer ser o melhor pai do mundo a partir de hoje, de agora, nesse momento. Coloque no coração dele amor, paixão pelo seu filho, por sua filha. Toca no coração dessa mãe. Que ela tenha coração, ouvidos, braços abertos para os seus filhos, para amá-los, para dar de si, para servi-los. E coloca no coração desses dois a coragem de também confrontar o pecado de seus filhos, de falar olhando olho no olho, de serem instrutores corretos, não somente papai e mamãe que passa a mãozinha na cabeça e acalenta erro de seus filhos, mas pai e mãe que vão gerar filhos apegados à verdade, ao caráter correto, a andarem nos caminhos do justo. Oriente-os, ó Deus. Dê aos meus irmãos coragem para serem pais assim e mães assim. Eu oro pelos meus irmãos e irmãs que nesse momento desejam ter filhos, ainda que novos sejam ainda. Como diz no livro de Salmos de número 112, que a geração deles seja uma geração de homens e mulheres poderosos sobre a terra. Homens e mulheres justos, corretos, que andem na justiça, na retidão, que os seus filhos tragam alegria para dentro de casa e sejam bênção para o mundo, em nome de Jesus. Abençoa a família do teu povo, esse povo que quer ser também um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, mas um povo que quer também ser um homem e uma mulher de coração convertido para dentro da sua família, para dentro dos seus filhos, que ame os seus filhos, que sirva a sua geração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus falou com você hoje aqui? Que Deus te abençoe. Guarde a tua vida. Guarde a tua casa. Abençoa você, sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.